curado. Então, por causa da multidão, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, está no capítulo 2. Removeram parte da cobertura do lugar. Jesus estava onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Antes de falar disso, eu tenho que finalizar a fala que eu estava, quando eu disse que Jesus Cristo fez uma pergunta para o Pai, se ele mudaria o plano eterno do Pai. E esse plano era se ele não morresse pela humanidade na forma física limitada, sem a sua total onipresença e onisciência. Se ele não morresse, então o propósito de Deus haveria falhado. É tanto que a serpente tenta, o diabo tenta, para que Jesus Cristo não chegue ao seu propósito final. Então, quando Jesus Cristo faz essa pergunta de forma limitada, o Pai responde para ele, o Pai consola ele, porque Deus é consolador. Ele consola Jesus ali para o que Jesus Cristo iria passar. E falando dos 4 amigos, aqui, Jesus Cristo, ele viu a fé que eles tinham. Uma coisa que nós temos que entender, que Jesus Cristo, na forma limitada, na forma humana, mortal, antes de sua morte e ressurreição e glorificação de corpo, porque, como fala o apóstolo Paulo, que nós temos um corpo e nós temos uma casa, mas teremos uma mansão. Essa mansão é um corpo glorificado, imortal e incorruptível. Então, Jesus Cristo, na sua forma mortal, antes da glorificação, ele viu a fé, ele estava vendo a atitude, dentro da atitude de 4 amigos, ele viu fé. Jesus Cristo, ele está olhando como ele está em espírito, e ele está convosco, ele está conosco todos os dias. Ele está na sua onipresença, que é um dos atributos divinos de Deus, que é ser onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, na pessoa do Espírito Santo, que está vendo todas as coisas. E só que o poder da onipresença ele está em todos os lugares, e se ele não quiser estar, ele pode não estar também. E isso é um poder da onipresença, da onipotência, porque senão ele não é onipotente. Por causa da onipotência, ele pode estar. E as Escrituras falam que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então é certeza que Jesus Cristo, os olhos de Jesus Cristo estão aqui nesse momento. E Jesus Cristo, ele, vendo todas as coisas, ele vê a sua atitude, e através da sua atitude ele vê a sua fé. E aí Jesus Cristo, ele tem que ter um motivo para agir. Jesus Cristo, ele não age de qualquer forma, ele precisa de atitude, ele precisa de coragem, ele precisa de fé. E quando ele olha para você, para o seu trabalho, para a sua dedicação, para a vida que você leva com ele, ele vê a sua atitude, e por causa disso ele fala: eu vou agir na sua vida, eu vou agir na sua vida, por mais que você estiver em dificuldades, por mais que você passar pelas águas, eu passarei com você. Se você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ele vê você por onde quer que você esteja, e ele vê a sua atitude, e aí ele vê a sua fé. Aleluia, Deus. Por isso que nós sabemos, eu sei que Deus vai agir na minha vida, eu sei que Deus age na minha vida, porque Deus está vendo a minha atitude, Deus está me observando, Deus está andando comigo. Aleluia, Deus. Então aí quando ele perdoa o pecado, aí as pessoas não entendem, elas pensam: peraí, mas ele curou o pecado do cara, eu acho que ele não quer curar esse cara aí, por isso que ele perdoou o pecado dele, talvez ele não pode curar. E aí Jesus Cristo fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade
para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então ele, Jesus Cristo, ele perdoa pecado para mostrar que perdoar pecado é algo maior do que curar uma enfermidade, que é uma autoridade maior. Se tem alguém perdoando pecado, então tem alguma coisa de divino nele. Ele não é normal, ele está perdoando pecado. Só quem pode perdoar é Deus. Então aí já vira a confusão. E Jesus Cristo, ele confundiu a mente dos judeus. Ele deixou os judeus sem ter para onde ir, sem ter para onde correr. Eu perdi um amigo judeu. Eu conversava com esse amigo em um grupo e conversava pessoalmente. Eu falei para ele que Jesus era Deus. Esse amigo não conversa mais comigo. Ele ficou com raiva de mim, com ódio de mim, porque eu falei que Jesus é Deus para ele. E a outra, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. o outro milagre de Jesus é quando ele acalma a tempestade. Jesus Cristo estava dormindo na polpa do barco. O cuidado que nós devemos ter é que nós não podemos deixar que Jesus durma. Quando Jesus Cristo está dormindo, isso aqui significa que Jesus Cristo está de lado na nossa vida. Nós não clamamos por Jesus Cristo. Jesus Cristo está dormindo, nós precisamos acordá-lo. E só que nós só acordamos quando nós estamos em dificuldade. Só quando vem a tempestade. As pessoas, a música que fala, ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, fala que Deus que Ele está nas horas mais difíceis com a gente. O objetivo dessa música, ela quer dizer que Deus é o Deus dos momentos difíceis, dos momentos de sofrimento, dos momentos de dores. Então aí, essa música, esse hino, que é um hino, não sei se é autor católico, mas é um hino que ele mostra que a importância de Deus é o momento do sofrimento, é o momento da onde eu não vejo alternativa, eu não vejo para onde correr, aí eu clamo a Ele, e só que Ele está lá a todo momento. Eu acho que os discípulos tinham que estar, Jesus Cristo na sua forma limitada, física, cansado, dormiu. Eu estaria acordando ele e trocando ideia, tirando dúvida com ele. Não ia deixar ele dormir tanto. Aleluia. E aí os discípulos, eles perguntam: mestre, não te importa se tu morramos? É o que eu entendi quando eu estava com aquela Covid muito forte mesmo. Eu pensei assim: parece que Deus não está nem aí para mim. E aí quando eu coloquei a minha mão, começou a esquentar e viu aquele fogão forte, aí eu pensei: peraí, mas Deus já colocou a cura em mim? Ele já colocou o poder de cura? Já colocou a fé em mim? E só que Ele não falou nada para mim. É como se Ele tivesse, talvez, falou no meu espírito, e eu entendi que eu tivesse que colocar a mão. Mas assim, é como se Ele não estivesse se importando comigo. É como se Ele não estivesse nem aí. Se eu morresse, tanto faz, eu estava vivo com o corpo. Para Deus tanto fazia, era o que eu pensava. E só que isso é porque vai chegar um momento na sua vida onde você vai ter que acordar Jesus na sua vida. É onde você vai ter que trazer a teoria para a prática. É onde que aquilo que está escrito vai ter que se tornar real na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Está escrito lá um milagre: Moisés abriu o mar. Peraí, será que todo mundo acredita nisso? Outro milagre: Jesus Cristo curou um cego. Nunca vi um cego ser curado. Eu vi paralítico. Então, talvez viu, não acreditou que ele era cego. Mas Deus opera ainda milagres no nosso dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
E aí quando Jesus Cristo se levanta, o que ele faz? Ele repreende o mar. Aquieta-te, acalma-te. O vento aquietou e fez completa bonança. Então o Senhor, quando o Senhor se levantar na nossa vida, Ele vai mandar o vento da nossa vida acalmar a tempestade, a dificuldade, aquilo que você estiver passando de sofrimento, que você clamar a Deus. Ele precisa se levantar, Ele precisa mostrar para você que Ele está junto com você, que Ele está acordado do seu lado, que Ele está operando, que Ele é um Deus vivo, que Ele não é um Deus de contos, mas é um Deus real, um Deus que existe, é um Deus que subsiste, é um Deus que, quando fala de existência, Ele transcende a existência, transcende o ser e o nada. Ele pode existir, Ele pode desaparecer, mas Ele pode estar vivo, Ele pode estar no lugar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. A outra coisa Glória a Deus. acerca dos milagres é quando Jesus Cristo cura o gadareno. Os demônios, eles pedem permissão. Eu não vou nem falar, porque o gadareno já é uma pregação, mas eu não vou falar do gadareno. Eu só vou falar para onde que os demônios queriam ir. Os demônios, eles pedem, imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos, eles pedem para ser jogado nos porcos. Os porcos são aqueles que, simbologicamente, ali era literalmente porcos, mas os porcos, espiritualmente falando, são, por exemplo, bares, são aonde Deus já nos tirou. Eu nunca passei por bar, mas eu passei pelo mundo, eu conheço o mundo. Bares, boates, os ímpios, eles estão cheios das entidades, cheios dos demônios, cheios dessa pressão, porque eles vão para lá, aonde as pessoas não agradam a Deus, e eles possuem os porcos. Por isso que você, na casa de Deus, você está guardado, porque se você estivesse na presença de Jesus, e os demônios falassem: eu posso ir para aquele ali, eu posso atacar o Pedro, eu posso se andar na vida dele, e Jesus Cristo fala: tantas vezes, Pedro, que o diabo me pediu para se andar na sua vida e eu não deixei. Então, Deus não permite que o diabo toque você quando você está buscando a Deus. Aleluia. Quando você está na casa de Deus, Glória a Deus. Deus não vai permitir que ele toque, o mal toque em você. Aleluia. A outra cura de Marcos, porque o livro de Marcos, o objetivo dele é contar acerca das curas. E ele para lá no capítulo 9, e daí ele já começa a falar um pouco acerca da vinda do filho e etc. A outra cura é da mulher, também, que não vou falar da história, mas da mulher do fluxo de sangue, que a fé dela, Jesus Cristo fala que a fé dela a curou. Jesus Cristo fala assim: ó, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia, Jesus. Então você tem que entender que a fé que você tem, ela cura. Aleluia, Jesus. Você tem que entender que se você tem fé, então você já tem a resposta, você já tem a cura. E a fé que ela tinha era tocar em Jesus. Se não tocar em Jesus, não tem atitude e não tem cura. Ela precisava tocar nas vestes de Jesus. Quando ela toca, sai virtude das vestes. Então só a fé sem a obra é morta. A fé sem atitude, sem tocar na veste de Jesus, é uma fé que não tem virtude, não tem poder, não tem cura. Então a fé precisava tocar em Jesus. E ela entendeu o segredo do milagre. E é o que nós temos que entender na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
última milagre que eu vou falar, tinha mais, mas já para finalizar, está em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 e o versículo 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se pode, né? Jesus pergunta: se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do mesmo exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então ele estava olhando para Jesus, e só que ele não sabia quem que ele estava vendo. E ele pergunta se pode, porque ele achava que Jesus Cristo não podia curar. Ele era incrédulo. E hoje nós temos isso. Médicos que falam: olha, isso é uma esquizofrenia, isso é uma doença, isso aí não tem cura. E aí eles estão rindo de Jesus, né? Eles estão no se podes fazer alguma coisa, porque você não pode, você não vai fazer nada. Eu sei que você não pode. Essa que é a incredulidade. E aí quando Jesus Cristo pergunta para ele que se podes, ele já pede desculpa. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele estava mostrando para Jesus Cristo que ele era incrédulo. Esse é o problema de nós não conhecermos o Espírito Santo. É nós andarmos com Jesus Cristo e sermos como Tomé. Tomé, quando descobriu que o Lázaro estava morto, ele disse: vamos lá morrer junto com ele também. Porque ele não tinha fé de cura. Ele andava com o Mestre, que representa a cura, o milagre, mas ele não acreditava na cura. Ele andava com Jesus Cristo, mas ele não acreditava que Jesus Cristo cura. E esse é o problema. Aqui é que está o problema. Nós temos que destruir a incredulidade. Nós temos que pedir para Deus: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Glória a Deus. Quando você orar aqui, você quer experiências com Cristo, com Deus, com Jesus Cristo, você vai começar a passar por situações onde você vai ver o mover de Deus, e vai ser indiscutível. Ninguém mais vai abalar a sua fé. Você vai começar a ter uma fé muito alta. Aleluia. E isso é quando Deus começar a colocar fé em você. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais você vai ter fé. Quanto mais você pedir de Deus: Senhor, eu quero experiências contigo. Aí é o segredo. Você está pedindo experiências com Deus, e Ele vai te dar experiências. Aleluia. Ele vai mostrar para você, Ele vai ensinar você o caminho da verdade, o caminho da fé, o caminho do milagre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em uma outra situação, na mesma situação, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, né, que esse é o último milagre que eu ia falar: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus fala: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, nós precisamos, se nós queremos ver o agir de Deus, nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte, oração e jejum. Nós vamos fazer um propósito com Deus agora, e aí esse propósito que você faz, ele vai determinar a bênção de Deus na sua vida. E aí os discípulos não entendiam, eles não entendiam por que ele consegue, por que ele expulsa, e nós não conseguimos. Se nós andamos com ele há tanto tempo, se nós aprendemos com ele há tanto tempo as suas lições, nós representamos tanto, e aí só sai pelo jejum e pela oração. Aqui foi a resposta, não tinha outra saída. Eles precisavam ter um momento de jejum e oração. E aí, como o noivo estava na terra, então os convidados do noivo não jejuam. O próprio Jesus Cristo falou. Quando Jesus Cristo vai, eles jejuam. Aí sim, eles se aproximam do Espírito Santo. Aí sim, eles conhecem o poder e o milagre de Deus. Aleluia. Fazer uma oração e perdendo. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença nessa noite, Senhor Deus. Pai, abençoa, Pai, cada vida, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os pastores, Pai. Abençoa, Senhor Deus, essa irmã que veio, Pai,
Senhor Deus, que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Oh, Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, de consolo, de amor, Pai, para cada um de nós, porque Tu és o nosso Deus, Pai. Oh, Senhor Deus, abençoe em nome de Jesus, Pai. Eu determino a Tua bênção, Pai. Eu determino o Teu milagre, Pai, a Tua presença, o Teu Espírito, Pai. Oh, Senhor Deus, que o Senhor faça presente na nossa vida. Que o Senhor nos dê experiência, Pai. Que o Senhor derrame o Teu poder, Pai. Oh, Pai, que o Senhor derrame a Tua presença, a Tua força no nosso meio, Pai. Que assim, Pai, como o Senhor se manifestou no tabernáculo um dia, Pai. Que o Senhor se manifeste na nossa vida, Pai. Derramando a Tua Shekinah, Pai. Derramando a Tua presença. Derramando a Tua força, Pai, em nós, o Teu Espírito. Derramando, Pai, a Tua graça, a Tua glória, Pai. Oh, Pai, abençoando cada dia, Pai. Nos tornando, Pai, cada vez mais próximos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, Pai. Abençoa, Pai, derrama a Tua unção, Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, aleluia. Aleluia. Salve, uma igreja da paz do Senhor, amém. Deus continue abençoando a sua Cláudia. Ela não esqueceu não. E graças a Deus. Deus continue te abençoando, usando a palavra de Deus, amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Quero te convidar, né, daqui à noite, quero estar junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Pastor, Pai, pela essa oração, né? A oração final, agradecendo a Deus, também. E bem que nós estamos aqui um grande culto.